paz do Senhor, queridos. Como você está? Nós estamos bem aqui e vamos partir agora, hoje, para a lição de número 6, aonde que ela vem trazer uma temática muito interessante, falando de organismo e organização. Esse é mais um papo de escola bíblica dominical, E o Senhor tem sido muito generoso conosco. Mais uma vez, o nosso pastor Marcos Devaney está aqui nos abençoando com a sua presença e o seu vasto conhecimento, E hoje ele vai destrinchar para nós essa lição aqui tão importante. Pastor Marcos, pode ficar à vontade. A paz do Senhor para todos os irmãos. A intenção é que essa aula possa trazer uma visão ampla de como uma igreja pode ser organizada, a necessidade da organização e os perigos inerentes aí a um excesso de organização, uma institucionalização da igreja, que foi bem abordado pela lição. Creio que vai ser bastante útil para os irmãos, especialmente a liderança da igreja que estiver tendo acesso a essa aula. Amém, queridos. Você que está aí do outro lado da telinha, por favor, deixe seus comentários aí depois para nós. É de suma importância saber como tem sido as nossas aulas para vocês. Se você tem feito uso delas aí como ferramenta de subsídios para você auxiliar aí na sua classe a qual você ministra como professor. Amém, queridos? Vamos adentrar aqui nessa lição hoje, como eu já falei, organismo e organização. E o textual dessa lição ele vai nos dizer assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Esse versículo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6 e o versículo de número 3, e a verdade prática ela vem nos mencionar assim: a igreja é um organismo vivo, contudo, toda a estrutura viva precisa ser organizada. E aqui não é uma pergunta, mas eu passo para o pastor Marcos. Pastor, algo a acrescentar nessa verdade prática? Fique à vontade. Está tranquilo, está bem clara, e a necessidade de organização acho que vai ser o ponto principal da nossa lição de hoje. Amém, queridos. E deixa eu perguntar para você, como está aí esse início de ano na sua congregação? Está tudo organizado, Já que essa lição ela vem trazer essa temática, Está tudo organizado aí com a sua classe, com os seus alunos? Como vocês têm lidado aí? É um início de ano, às vezes um tanto quanto corrido, mas nós estamos aqui para auxiliá-lo naquilo que for necessário. Qualquer coisa, deixe seu comentário aí, na medida do possível nós vamos sanando as vossas dúvidas. Pastor, a palavra-chave dessa nossa lição, ela vem trazer para nós organização e organismo. E aqui o primeiro tópico dessa nossa aula, ele vai falar para nós a estrutura da igreja cristã. Mas antes, o senhor, antes de adentrar no primeiro tópico, pode ficar bem à vontade, fazer a sua introdução aí, e consequentemente adentrando. Perfeito. Eu escolhi para a introdução aqui da lição o versículo da palavra de Deus que está em Gênesis, capítulo 2 e 19, para servir de reflexão. Eu vou ler para os irmãos, diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Interessante notar que o Senhor Deus, ele criou os céus e a terra, ele organizou o planeta Terra, preparou o jardim, formou tudo e colocou o homem ali para administrar. Ninguém melhor do que o próprio Criador dos animais seria o mais capacitado a nomear os animais. Ele que os criou. Só que ele chama o homem e ele fala: não, isso é função sua. Você está administrando, então certas decisões cabem a você. O que você escolher, ainda que o Deus discorde, por achar que poderia ter sido um nome melhor, mas do jeito que você escolher vai ser este o nome que este animal vai adotar. Então, o princípio da nossa lição já vem desde Gênesis, que há coisas da organização humana que Deus quer que o homem tome iniciativa, que o homem tome o passo à frente. E a introdução da nossa lição, baseada nesse princípio, ela fala sobre a organização da igreja visível. Então nós temos que evitar os extremos, mas temos que aproveitar tudo que na palavra de Deus existe de ensinamento a respeito de organização. Existem diversos exemplos de como administrar o trabalho, desde o Antigo Testamento, principalmente no Novo Testamento, no livro de Atos. Então nós temos que
aprender o que já foi feito, o que deu certo, o que deu errado, para a gente poder entender também como nos adequarmos ao modelo atual da igreja. Porque uma coisa é certa, existe esse movimento hoje dos desigrejados, pessoas que estão querendo se afastar de todo tipo de organização da igreja, com a alegação de que isso daí está engessando a obra de Deus, quando é justamente o contrário. Deus quer que estejamos unidos, vai ser o tópico da nossa lição, e uma vez unidos, organizados em harmonia. Esse é o princípio divino, e é esse que a gente tem que seguir. Era isso que eu queria deixar aqui já na introdução da nossa lição. Podemos partir para a estrutura da igreja? Podemos. Então tá ótimo. Nesse primeiro tópico da revista nossa, onde vai tratar da estrutura da igreja cristã, nós vamos analisar o que é o aspecto bíblico, que ela é considerada na Bíblia como um organismo. Então é interessante que quando existe essa comparação de um corpo, que está em 1 Coríntios 12, 27, sendo Cristo o cabeça, nós pensamos no nosso corpo humano, no nosso organismo humano, mas podemos pensar em qualquer organismo, até mesmo os organismos monocelulares, unicelulares. Existe uma organização, existe realmente algo que faz com que haja harmonia entre os diversos elementos e componentes para que esse organismo viva, sobreviva e não seja um organismo deficiente, doente ou que tenha problemas. Então, a nossa lição ela aborda que, de uma forma comparativa, a igreja é definida como o corpo de Cristo, já foi mencionado aqui em 1 Coríntios 12, 27. Se é um corpo que, como o nosso, funciona com harmonia dos seus membros, a igreja também tem que trabalhar dessa forma, e Paulo deixa claro isso em 1 Coríntios 12, 12, também mencionado. Os membros, eles trabalham em conjunto sobre as ordens do cérebro, do cabeça. Isso é o que nós temos na nossa realidade. Não faria sentido um pé querer andar numa direção, outro pé dar um passo numa outra direção, o corpo inteiro cairia no chão. Da mesma forma, uma mão tentando segurar um objeto e outra mão tentando expulsar ela do próprio corpo. É um corpo cujos membros estão em desacordo, né? Nós temos aí o caso de doenças como epilepsia ou doenças que a pessoa perde a coordenação motor e vê o grande prejuízo que é para o corpo. Entendendo a igreja como um corpo místico de Cristo, então está aí na hora de nós pararmos para pensar o que nós temos sido para a igreja. Fazendo uma analogia aqui, outro dia eu vi uma pregação muito interessante, uma pregação de 2 frases praticamente, já estava encerrada a pregação, onde um pregador ele falou o seguinte: quando Deus chamou Jonas para ele pregar para Nínive, ele tinha um problema, que era Nínive. Quando ele chamou Jonas, ele tinha 2 problemas, Nínive e Jonas. Aí esse pastor fazia na introdução da pregação, ele dizendo: o que você tem sido na igreja? Você tem sido a solução ou um problema a mais para o Senhor Deus que te chamou para essa obra? Então essa é a reflexão, como a igreja como um organismo, já começamos a pensar como a Bíblia nos ordena. O tópico 2 da lição, ela vai falar sobre a igreja como organização. Vai fazer aqui um breve histórico de como foi a igreja primitiva, que apesar de ser uma igreja pequena, incipiente, ela tinha a sua organização. Foi muito bem colocado aqui que havia uma liderança centralizada nos apóstolos. Dessa forma eles ensinavam a igreja, está lá no livro de Atos 2,42, e cuidavam também da parte administrativa da igreja. E, inclusive, instituíam lideranças locais. Aqui eu faço questão de ler Atos 14, 23, que vai ser inclusive um texto que nós vamos voltar no transcorrer da lição, onde fala aqui sobre a instituição e de uma forma bem peculiar, interessante, que lembra um pouco a eleição dos apóstolos, diáconos também, desculpe. Diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendarão ao Senhor, em quem haviam crido. Então, os próprios apóstolos promoviam na igreja a eleição de seus presbíteros. Então, havia a participação da igreja na eleição da sua liderança, na escolha, feita com um embasamento espiritual, oração e jejum. E após isso daí, a igreja tinha condições de caminhar com uma liderança local. Não existe igreja sem uma liderança local. Pelo princípio divino que nós vimos em Gênesis, a parte administrativa humana compete ao homem tomar as decisões corretas. Deus instrui, Deus determina muitos parâmetros de uma boa administração, mas é o homem que tem que tomar iniciativa. Nós vamos ver isso aí para frente. Sobre esse assunto da igreja como organização,
e o trabalho que era feito, há uma questão muito séria. E fazendo agora um vínculo com o tópico 1 da lição, que falava sobre a igreja como organismo. Isso. Eu estava pesquisando, irmão Eduardo, e eu vi que a Universidade de Teologia de Nova York, ela fez uma pesquisa através de um instituto chamado Pew Research Center. E eles descobriram uma coisa curiosa, que dos evangélicos norte-americanos, 4 em cada 10 deles, quando atingiu a idade de 30 anos, até mais ou menos os 49 anos, foi a faixa de pesquisa que eles fizeram, eles abandonavam as igrejas. E qual era a expressão que eles usavam? Eles se diziam: nós somos espiritualizados, mas nós não somos religiosos. Eles estavam dizendo que com isso daí eles continuavam crendo em Deus, continuavam servindo a Deus, mas fora de qualquer organização humana. E até eu vi com muita tristeza essa pesquisa, porque houve uma professora chamada Kelly Brown, ela leciona nessa universidade, e ela disse a seguinte frase: as igrejas hoje são uma instituição social que às vezes é religiosa. Isso é terrível, ler uma definição dessa. E, inclusive, essa professora, ela estava elogiando quem saía das igrejas, dizendo que esse movimento dos desigrejados é justificado porque Cristo estaria indo com eles para suas casas. Totalmente contrário à palavra de Deus. Eu lembro aqui que em Juízes, capítulo 21 e versículo 25, há uma definição de como o povo andava sem liderança. Na questão do rei, não havia, e terminava assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem lhe parecia aos olhos. E é interessante notar que alguém pode pensar: mas então existe essa liberdade na Bíblia? Não havia rei, etc. Não, mas essa visão é criticada. A visão de nós congregarmos e estarmos no local está bem definida pelo Senhor em Deuteronômio, no capítulo 12. Acredito que muitos irmãos já se debruçaram sobre esse texto. Eu gostaria de fazer uma leitura rápida que vai servir de base para nós raciocinarmos aqui. Em Deuteronômio, capítulo 12, versículos de 5 e diante, diz assim: buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as ofertas alçadas das vossas mãos, as ofertas votivas, as ofertas voluntárias e os primogênitos de vossos animais, vacas e ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo que fizerdes, vós e as vossas famílias, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui. Cada um tudo faz o que bem lhe parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. No versículo 11 ele fala o seguinte: haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome, e a esse lugar farei chegar tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta das vossas mãos, e a escolha dos vossos feitos ao Senhor. E ele repete: e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Então, o Senhor Deus quer que haja um lugar onde o povo dele se congregue, onde ali seja o momento de comunhão com o seu Deus, alegrar-se diante de Deus, e ali trazer tudo aquilo que diz respeito ao seu compromisso, à sua fidelidade a Deus, inclusive mencionando aqui dízimos e bens materiais também, e não somente isso, a parte espiritual, os vossos votos, os juramentos feitos ao Senhor, ali serão cumpridos. Mas repare, é um lugar que o Senhor, até Deus, determina para ali colocar o seu nome e a sua habitação. Então, resultado, os irmãos que estão pensando que habitar fora da igreja tem uma aquiescência, tem uma boa visão de Deus a respeito, não, estão em contrário, porque justamente em Juízes é criticado, em Deuteronômio mais forte ainda, não é para cada um andar conforme bem parecer aos seus olhos. Tem que haver uma liderança e um lugar que Deus coloca a pessoa para ali, ela enraizar-se e frutificar. Caso contrário,
E aí vai uma crítica para os irmãos que vivem mudando de denominação, vai de uma, vai para outra, não está criando raiz em nenhum lugar. E aí o seu fruto, né? Eu trabalho com roças, sabe? Moramos em fazenda, e lá nós temos muito esse cuidado de mudar uma planta de um lugar para o outro, porque cada mudança que você faz, ela sente. E ela deixa de ter o seu vício, a sua produtividade, até ela se adaptar às novas condições, né? Até enraizar-se lá novamente. Então, quer dizer, isso daí vale também para a vida espiritual. A nossa lição, ela fala assim que a organização é saudável, o institucionalismo não. Isso pode causar um pouco de confusão nos alunos. Quando se fala em institucionalização da igreja, o que quer dizer institucionalizar? Acho que precisa de esclarecimento. A institucionalização é uma vinculação ao estado de governo político de um país, uma nação, e a igreja passa a ser uma organização pública estabelecida, inclusive, junto a esse governo. Há problemas nisso, né? A própria igreja romana, quando Constantino resolve institucionalizar aquele movimento cristão, aconteceu ali que muitos foram forçados a adotar o cristianismo como religião oficial do Estado, e foi de uma forma foi uma forma convencida e não convertida. E há reflexos até hoje, né, em algumas tradições romanas que remontam esse tempo, por causa de ter sido algo imposto. Então, a institucionalização, de fato, essa vinculação, igrejas que se envolvem demais com política, igrejas que querem fazer parte da vida política. Repare, uma coisa é o cidadão ter a sua responsabilidade política, e sim, eu entendo que a igreja tem que ter sua posição doutrinária em relação a certos tipos de legislações. Tranquilo, se a gente vê isso bem claro no livro de Esther. Mas a questão da igreja voltar-se para isso e achar que o papel dela é somente uma questão de governo humano e influenciar, não, a gente vê que o Senhor Jesus não foi por esse caminho. Quando chegam para ele, pedem para ele criticar o imposto do governo romano, ele pega a efígie e fala: de quem é este rosto aqui? É de César. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, a igreja não tem que se envolver com as questões. Nunca vimos nos evangelhos Jesus partindo para o ataque a Roma, querendo criticar ali o governo autoritário de Roma. Não, ele tratava da parte realmente espiritual e ali e pagava imposto também, ainda pagava imposto. Então, queridos, a lição alerta para esse detalhe, e os irmãos têm que entender que há uma diferença entre uma igreja organizada e uma igreja institucionalizada. Uma igreja pode ser organizada sem ser institucionalizada. É isso que a lição está falando. Até usa uma expressão muito forte aqui que fala que a igreja organizada se mantém viva e a igreja institucionalizada caminha para a morte. E nós vamos ver aqui no tópico 3 que fala sobre organismo e organização. Aí ele volta a essa questão de que mesmo o organismo vivo, por mais simples que seja, ele tem uma harmonia entre as suas partes constituintes, seus diversos aparelhos, né, como o nosso organismo tem, aparelho respiratório, aparelho circulatório, aparelho excretor, todos eles sempre trabalham em harmonia, senão todos os demais sofrem. Se um está falhando, os demais sofrem. E a igreja, ela tem que existir de uma forma organizada, visível, e tem que ter essa sua administração também. Aqui a lição novamente aborda que para algumas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma na igreja. Isso é uma anarquia, um estado de anarquia, que não funciona nem para a vida social humana isenta da parte espiritual, quanto mais envolvendo a parte espiritual, porque Deus é Deus de ordem, de decência, e Deus é Deus organizado. Correto. Se nós formos olhar essa questão, é interessante notar, eu pego 2 exemplos da Bíblia que não estão mencionados na lição, mas para alicerçar melhor o entendimento dos irmãos. Em Êxodo, capítulo 18, versículos de 13 a 24, nós vemos uma passagem muito interessante, que é quando Jetro, o sogro de Moisés, vai visitá-lo. Lá ele leva a sua família e passa a observar a administração espiritual de Moisés. E ele se escandaliza, né? A partir do versículo 13, ele começa a falar sobre Êxodo 18, desculpe, foi uma referência e abrir outra. É Êxodo 18, e a partir do versículo 13, onde ele fala o seguinte: no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. O Jetro,
seu sogro viu aquilo e falou: não, isso não está bom. Ele se aproximou dele e deu um conselho administrativo para ele. Falou assim: você fica aí sofrendo, você fica desgastado, o povo fica sofrendo também, não dá para fazer tudo num dia só. Não, estabelece capitães, líderes para determinadas quantidades. E a Bíblia registra ali no versículo 24 que Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Que bonita a liderança de Moisés, né? Falava com o próprio Deus, só ele falava, mas aceitava conselhos, aceitava sugestões, não era nada autoritário. Eu destaco aqui o versículo 21. O sogro de Moisés, ele dá uma característica de como devemos procurar lideranças para o povo de Deus. Procura dentre o povo homens capazes, aí entra a questão de ensino, aprendizado, parte cultural, né? Homens capazes, tementes a Deus, homens que falem a verdade e que aborreçam a avareza, não tenham apego ao dinheiro. Essas são as 4 características essenciais para nós selecionarmos lideranças dentro do povo de Deus. E até, eu diria, extensível para a vida política também, né? É um bom conselho. E agora faço uma pergunta para você, estudante da Palavra de Deus e aluno da escola dominical. Moisés não era aquele homem que falava face a face com Deus no Monte Sinai? Que recebeu de Deus orientações detalhadas de como fazer o tabernáculo, os adornos da arca, os detalhes, as dimensões, ele tomou nota de tudo. Não havia problema de comunicação entre Deus e Moisés. Pelo contrário, ele fala que eles falavam como se fossem amigos, face a face. E Deus não tinha problema de dar ordens a Moisés, porque ele realmente obedecia, ele cumpria tudo quanto Deus passou de organização para Moisés, ele fez. Agora eu pergunto, Deus não estava vendo também, como Jetro viu, que Moisés estava se desgastando e que o povo estava sofrendo, ficando em pé? Deus estava vendo aquilo também. Mas curiosamente Deus não chega em Moisés e fala: Moisés, não faz isso, Moisés, organiza melhor, capacite uma liderança, escolhe uma liderança, divide aí, entre aspas, departamentos, faça uma delegação. Deus não fez isso, presbítero Eduardo. Cai lá em Gênesis. Deus fala para o homem: olha, tudo bem, eu dei toda aí a criação para você, mas você vai organizar, você tem responsabilidade, você tem capacidade, faz o trabalho que é seu. Deus permitiu que Jetro chegasse lá e de homem para homem ele conversasse com Moisés e visse. Então, certas coisas da organização da igreja, irmãos, podem ser aprimoradas e devem ser aprimoradas, porque muitas pessoas espiritualizam demais, eles querem dizer: não, eu tenho que sentir de Deus, que fazer alguma mudança na igreja. Peraí, se tem um departamento que está dando problema, alguma coisa que não está rodando, você vai esperar que Deus manifeste sobrenaturalmente para tomar uma atitude de resolver? Não é muito prudente isso não. Eu até falo na igreja, uma dica para os obreiros que estão ouvindo: quando algum irmão chega para mim e fala assim: pastor, o senhor como dirigente aqui do trabalho tudo, tal coisa não está funcionando, a parte de som, vou dar um exemplo, a parte de som tinha que ser mais bem pensada, para não ficar conectando o Bluetooth na hora do culto, etc, Na mesma hora falou: maravilha, irmão, Deus mostrou isso para você, que é uma área que a gente precisa melhorar, então você está nomeado para tomar conta. Não, pastor, eu só estou reparando, mas eu não queria eu fazer. Não, Deus te abençoou com essa visão espiritual que algo pode ser melhorado. Se Deus abriu os seus olhos para isso, é porque Deus quer que você faça melhor. Então vai lá e ajuda os irmãos da parte do som, né? Aí a pessoa, né, alguns são pegos de surpresa, mas acabam se envolvendo. No fim ele vai lá e implanta a sua boa ideia e começa auxiliando na obra, ajudando, né? Exatamente, aquilo que era uma mera crítica passa a ser uma ideia aplicada. O trabalho floresce. Exatamente. Então, queridos irmãos, e um outro exemplo que eu destaco é na cena de Marcos 14, de 12 a 16. Esse é o momento que os discípulos chegam para o Senhor. Eu vou até abrir a Bíblia para não ser falho com as palavras. Lá em Marcos existe uma expressão muito interessante. Os discípulos se aproximam do Senhor e perguntam como é que vão ser os preparativos para a ceia. Marcos 14, de 12 a 16, ele fala assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram aos seus discípulos: onde queres que façamos os preparativos para comemorar a Páscoa? Se eles estão perguntando é porque eles não sabiam. Eles estavam justamente querendo uma orientação.
E Jesus envia 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade, e sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui a este homem e dizei ao dono da casa onde ele entrar. Quer dizer, este não era o homem que estava cuidando, ele ia entrar na casa onde havia. E dizei ao dono da casa onde ele entrar que o mestre está perguntando: onde está mesmo o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Que interessante, irmão Eduardo. Sem que os discípulos soubessem, Jesus já havia dado algum recado, de alguma forma tinha se comunicado, porque esse homem não foi pego de surpresa. A Bíblia diz que já havia um cenáculo espaçoso, mobiliado e pronto para receber Jesus, e não somente Jesus, mas 12 discípulos juntamente com ele. Agora pense bem, meu irmão, Jesus é um homem organizado, ele dá o exemplo, ele antecipou a situação, entrou em contato com alguém, até mesmo sem avisar os seus discípulos, que eles não sabem onde é que é, e fala para ele: olha, existe uma pessoa que já está com um cenário mobiliado e preparado, é lá que nós vamos. Tanto que a ordem já escutou onde já está o aposento, que já está preparado para o mestre. Agora, uma organização com alimento para 13 homens, né, Jesus e seus 12 discípulos, com bacias de água e toalha, porque Jesus havia de lavar os pés deles. Não foi de última hora que aquilo foi preparado, já estava tudo preparado. Jesus é organizado, e é isso que a gente tem que entender, que temos que copiar esses modelos do Senhor Jesus e trazer para a igreja. Outra cena que eu acho bonita também, João capítulo 6, a multiplicação dos pães, onde Jesus vê aquela multidão esfomeada, ele vai dar o início à multiplicação dos alimentos, mas ele fala para os discípulos: fazer com que todo o povo se assente. Irmão, povo com fome, criança chorando de fome, começa a surgir alimento, a gente vê nas cenas aí de distribuição em povos esfomeados, aí a briga que fica, a confusão, pessoas passando por cima do... Falou: não, se assentem todos, que aí assentados, a condição do alimento chegar sem corre, sem empurra, sem nenhum tipo de desavença. Quer dizer, Jesus é organizado, e a igreja tem que ter essa visão também. Podemos ir para o tópico 2, irmãos, que nós esmiuçamos? Pode ficar à vontade. A igreja é um organismo vivo e organizado. E aqui a lição ela aborda o aspecto local, no seu primeiro subitem, tá? E ele fala que realmente no Novo Testamento havia uma igreja local, uma comunidade organizada em cada região, em cada cidade. E por isso que são citadas a igreja que está em Roma, a igreja que está na cidade de Corinto, a igreja de Filipos, a igreja de Éfeso, que é mencionada. Então a igreja é mencionada. Até eu estou me lembrando aqui, no livro de Efésios, logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, existe uma menção interessante. Ele fala o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus. Ele fala que eles são santos e eles têm esse compromisso com Deus, são fiéis em Jesus, mas vivem em Éfeso. Então ele dá uma responsabilidade, ele dá uma localização onde esses irmãos estão locados e se reúnem para ler essa carta de Paulo, inclusive. Então há esta menção na Bíblia, é mencionado em diversos momentos aí como a igreja se reunia, em Atos 2 principalmente, é mencionado aqui o seu ato de orar juntos, partir o pão juntos, e lá eles se alegravam e tinham comunhão uns com os outros. Só que com o tempo, e aqui eu me recordo de um livro que eu li muito interessante sobre crises, uma oportunidade para a igreja. O diaconato não foi instituído por Jesus, foi instituído pela igreja, que já estava militante aqui no nosso mundo. Então o diaconato, que está estabelecido em Atos 6, ocorreu anos depois da ascensão de Jesus. Em função daquela necessidade, houve uma crise, uma reclamação pela falta de assistência às viúvas, principalmente do povo grego, e com isso daí houve uma movimentação. Temos uma crise, precisamos achar uma solução. E aqui mostra um princípio da mídia administrativa em que os discípulos poderiam ter escolhido os diáconos, poderiam, mas ele olha para a igreja, como está relato lá de Atos 6, de 2 a 6, ele fala assim: escolhei, pois, dentre vós, ou seja, a igreja tem a sensibilidade também de escolher os seus líderes e pessoas capacitadas, que têm testemunho. A igreja tem isso, isso daí já elege a sua liderança para um trabalho específico. Repare, eles não estavam elegendo apóstolos, eles estavam elegendo a liderança que ia auxiliar o trabalho da liderança principal instituída por Deus, que eram os apóstolos. E o próprio trabalho local, né?
Exatamente. E com isso daí, nós vemos como a igreja era local, viva, organizada e tinha crises também, tinha os seus problemas, né? E aqui não está mencionado nesse tópico, está mencionado no tópico anterior, a questão do concílio que aconteceu em Atos capítulo 15. Houve um problema lá em Antioquia, judeus que queriam estabelecer costumes judaicos, circuncisão, por exemplo, guarda de festividades antigas, lei de Moisés. Paulo e Barnabé se deslocam até Jerusalém e lá reúnem-se todos os anciãos, dentre os quais Tiago, o irmão, filho de José com Maria, que presidia a reunião, né? Eu sei que existe um pouco de pressão aí de uma determinação para dizer que era Pedro quem estava presidindo, mas não. Pedro, ele tem uma fala importante, mas quem toma as decisões, quem manda redigir as cartas, quem entrega as cartas, quem estava presidindo era Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus. E essa reunião só aconteceu por causa de um problema, e foram atrás de uma solução e conseguiram uma solução que depois, ao longo do livro de Atos, ela é reforçada, que eles levavam com eles os seus trabalhos evangelísticos e de ensino, levavam as cartas que trouxeram de Jerusalém. E aqui a nossa lição ela aborda que essa é a questão do aspecto litúrgico e ritual. A igreja possui liturgia e rituais. E aí nós vemos que existem diversas igrejas, cada uma adota a sua liturgia. A Assembleia de Deus eu achei muito interessante que, por ocasião do aniversário de 100 anos da Assembleia de Deus, lá em Belém, eles fizeram um levantamento no cartório da cidade dos primeiros registros da igreja lá no cartório. E havia umas anotações da pessoa do cartório sobre como eram os cultos dos primeiros missionários, o Gunnar Wingren e o Daniel Berg. Interessante. E ele fez a seguinte descrição, isso está na internet, disponível para todos os irmãos verem, depois eu posso até te passar o link. Amém. Eu tenho esse documento salvo. Ele fala o seguinte: os cultos deles iniciam-se geralmente com oração. Após isso, é lida a palavra de Deus como primeira leitura, onde eles se colocam em pé. Eu falei, olha, eu conheço esse modelo aí. Aí depois ele fala assim, a partir há cânticos, né, cânticos de hinos, eles possuem hinos tradicionais, e depois passam a dar oportunidades para testemunhos, para mensagens esporádicas, e há uma grande mensagem final, que é a mais importante, e termina-se a reunião com uma bênção. Eu falei, então não estamos tão fora assim, do trabalho inicial, né? Então, isso eu estou falando de coisa já de 100 anos atrás, é a liturgia assembleiana. Mas há outras igrejas com outras modalidades, não dá para dizer esse modelo é melhor ou menos, cada um é a sua realidade local, adaptada. Mas isso não impede o princípio que está em 1 Coríntios 14:40. Faça-se tudo com decência e ordem, seja nos dons espirituais, seja na organização. É citado aqui em 1 Coríntios 11:16 que havia costumes estabelecidos, especialmente em relação à indumentária feminina e masculina dentro da igreja, questão de comprimento de cabelo devido aos fatores locais. E Paulo finaliza dizendo que não é nosso costume ser contencioso, gerar contendas dentro da igreja. Tem que ter uma ordem, vamos adotar e vamos seguir para que haja uma boa ordem. A lição não abordou, mas logo em seguida, em 1 Coríntios 11:23, que é o texto que nós lemos em toda a Santa Ceia, ali Paulo dá uma verdadeira aula de organização, falando, não é bom, eu não vos louvo nisso. É uma desordem, uns comem na frente dos outros, há pessoas que realmente não esperam pelos outros irmãos para fazer um momento solene, há pessoas que estão desavisadas, o culto é tão bagunçado que as pessoas não estão nem discernindo o que estão fazendo naquele momento e estão sendo culpadas do corpo e do sangue do Senhor. Então, Paulo organiza ali a cena da Santa Ceia, e isso é um exemplo de como a Igreja do Senhor tem que ter ordem também litúrgica e ordem ritual também. O batismo, um ritual estabelecido pelo próprio Senhor Jesus, foi seguido em todo o livro de Atos, e também na realização da ceia do Senhor, como nós acabamos de determinar. Correto. Com isso aí a lição passa então a abordar, já olhamos como é que era o modelo bíblico, e nós vamos ver como é que os homens ao redor do tempo se organizaram de forma disso. E a lição traz uma aula bem interessante sobre os 3 modelos que existem. E traz o modelo episcopal, traz o modelo presbiteral
e o modelo congregacional. Nós vamos falar um pouco sobre eles, porque é interessante que todos eles são mencionados na Bíblia, mas não existe uma forma assim definida que só este, nesta localidade, que é o ideal. E as denominações diversas que surgiram ao longo do tempo, cada uma adota um modelo. Por exemplo, aqui é citado no tópico 1 desse item 3, o modelo episcopal, que vem da palavra grega episkopos, que aparece algumas vezes ali. São mencionados 3 referências bíblicas ali, quando Paulo fala a Timóteo, se alguém almeja o episcopado, né? Uma grande escolha fez. E neste modelo que depois, quando está aqui a lição abordando, é um modelo de organização eclesiástica episcopal. Isso daí é um modelo onde a igreja acaba tendo a pessoa de um bispo, uma pessoa que seria o responsável espiritual por toda a organização da igreja, na parte litúrgica, na parte ritual, na parte de costumes e na parte de escolha também de novos obreiros. Então, um pastor de pastores, esse seria o significado da palavra bispo. A partir dele, os pastores são submissos a ele. Esse modelo, irmãos, ele é adotado por diversas denominações. Por exemplo, o Evangelho Quadrangular segue esse modelo. A igreja metodista, onde inclusive um bispo tem poder de, mesmo contra a vontade da igreja, ele pode remover um pastor da igreja e determinar um novo. Mesmo que a igreja pense, mas nós gostamos tanto desse, ele fala, não, mas a minha decisão de bispo é essa. Eu sei porque eu congreguei lá uma boa parte da minha vida, eu lembro que tinha essas decisões. Até, paz, meus irmãos, a Igreja Assembleia de Deus Madureira, ela também adotava o modelo episcopal até uns tempos atrás. A Igreja Anglicana também adota, e é muito fácil de identificar, e podemos citar outros exemplos aí. Toda a denominação onde a palavra bispo aparece e uma pessoa é proeminente, não vou citar nomes aqui, mas existem 10 denominações que a gente fala, o bispo fulano de tal, da igreja tal, ele é a referência dessa igreja. Pode saber que ela adota o modelo episcopal. Todas as decisões dessa pessoa acabam sendo copiadas e transmitidas e reproduzidas em todas as ramificações que ele tem dessa igreja. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo também, ela também adota esse sistema bispo. Adota sim. Estava esse exemplo lá também. E o extremo que tem a lição coloca aqui, existe um extremo, foi a Igreja Católica Romana. Ela centralizou não só a questão do bispo, existem diversos bispos locais nas suas dioceses aí, mas existe a posição de um bispo que é sobre todos, que é o bispo de Roma, que é o Papa, né? Foi depois designado dessa forma, que ele passa a ser realmente, até exageraram na dose, que ele é infalível em termos de fé, o representante de Cristo na terra. Isso são coisas, doutrinas que não estão na Bíblia, mas o fato ali está um bom exemplo do que é um modelo episcopal, do que o Papa decidiu. A gente sabe que há rupturas, né? A TFP, a Tradição Família e Paternidade, não aceita, por exemplo, depois do Concílio Vaticano II, não aceita essa supremacia de Roma. Nós temos essa facção aqui dentro do Brasil, essa divisão dentro da Igreja Católica. Há outras também. A Igreja Católica do Brasil existe uma, que ela não se submete ao Bispo de Roma. Mas o fato é, o modelo pensado inicial é episcopal. Qual é a vantagem desse sistema episcopal, irmão Eduardo? A agilidade. Você não tem que negociar com ninguém, uma pessoa toma a decisão e essa decisão tem que ser adotada em todas as suas ramificações e subordinados. Então isso daí existe, a vantagem do modelo episcopal é essa, é a uniformização e a agilidade. Essas são duas características boas desse modelo. Mas a lição ela vai citar também a questão do sistema congregacional. O que é o sistema congregacional? É um sistema onde os líderes, os dirigentes da igreja local, eles são eleitos pela própria congregação. Então existe uma eleição e eles são empossados como líderes, cada um para um departamento, etc. É uma eleição da igreja. Esse é um modelo seguido, vocês vão terem uma ideia, pelas igrejas congregacionais em geral, a Igreja Batista, é uma igreja chamada Discípulos de Cristo, a Igreja de Cristo e outras igrejas que advieram da Reforma. Então a Igreja Cristã do Brasil também é um modelo dessa, ela advém da Reforma, também segue esse modelo congregacional. Então os irmãos são responsáveis por eleger a sua liderança e tira a pessoa do bispo. Existe a característica disso daí, o que acontece? É o sistema mais lento de decisões, porque precisa haver
formar-se a maioria, um consenso, para que tal liderança seja eleita, para que ela seja impulsada. E existe um problema aqui, uma fragilidade do sistema congregacional, é a questão das famílias proeminentes. Se uma determinada família quer que os seus elementos aqui comandem ali o trabalho, eles fazem ali um pool, votam todos em peso numa determinada pessoa, aí passa a ser uma família comandar a vida da igreja. E às vezes até se confrontando com o pastor local. Gera conflitos, né? Exato. E nesse sistema, a igreja pode depor o pastor, inclusive. Ela pode simplesmente chegar para a organização principal e falar: olha, não queremos mais este obreiro aqui. E eles depõem o pastor mesmo. Não existe, como na igreja metodista, a dependência da vontade de um bispo, a vontade da congregação prepondera nesse caso. Mas existe esse problema de lentidão, fica um pouco engessado esse sistema, aparentemente muito democrático, mas tem esse problema. A lição vai abordar depois, eu pulei na verdade, o sistema presbiteral. Na sequência da nossa lição estava o episcopal, o presbiteral e o congregacional. Eu fui direto para o congregacional, mas voltando ao presbiteral, que vem da palavra grega presbíteros também, que aparece mencionado no Testamento. A igreja, nesse sistema, a igreja elege as suas lideranças para formar um conselho, e esse conselho passa a tomar as decisões para a igreja. Esse modelo existe. Então, por exemplo, o que existe nesse conselho? Existe geralmente um tesoureiro, um responsável pelos jovens, um responsável pelos irmãos, as lideranças da escola dominical, o suplente dominical faz parte do conselho. Então, todas as principais lideranças de uma igreja entram para compor isso daí, e eles decidem pela maioria, o que for consenso entre eles, né? E é até interessante que às vezes há conflitos. Por exemplo, o pastor no sistema presbiteral, ele se submete ao conselho. O que o conselho decidir, mesmo que o pastor não concorde, ele vai aceitar as decisões desse conselho. E acata, né? Só que algumas igrejas, como a própria metodista, tem um sistema interessante. Existe a formação do conselho, mas existe o concílio. O concílio é a reunião de toda a igreja, conselho e mais membros. E o concílio tem autoridade superior ao conselho. Então, diversas vezes eu vi assim: o pastor ia levar uma ideia, uma reforma da casa pastoral, um gasto. Ele queria propor ao conselho, ia exponhando seus motivos, saúde da família, alguma coisa do tipo. O conselho analisava o tesoureiro e falava: olha, irmãos, não é o melhor momento, a gente está com umas despesinhas, a gente está com outros projetos, vamos segurar esse dinheiro, o pastor não está aprovado. Aí o pastor faz uma convocação do concílio da igreja, e lá ele expõe para a igreja os motivos pelos quais ele pediu ao conselho, e o conselho negou. Aí, se a igreja votar em maioria, o conselho é subordinado ao concílio, no fim a ideia do pastor acaba vencendo. Acaba acontecendo. Isso eu já vi acontecer, né? Inclusive na denominação que eu estava. Mas é um modelo de organização, eles acham que assim funciona melhor. Então não há por que criticar. Cada um adota aí o seu modelo. Adota o seu modelo e segue. Exatamente. E com isso daí, até daria para a gente fazer uma seguinte analogia. Se nossos irmãos que são conhecedores aí dos sistemas políticos também, se você quiser comparar o sistema episcopal com algum método de governo humano, seria a monarquia. A monarquia, onde você tem um rei, e ele determina, e toda a nobreza e o povo obedece às suas ideias. O sistema presbiteral que eu acabei de citar, ele seria um modelo de um parlamentarismo democrático. As pessoas elegem os representantes do seu congresso, do seu parlamento, e o parlamento é que vai escolher o primeiro-ministro e vai determinar por leis a vivência de toda a igreja, de toda a nação, né? Estou falando de igreja, mas no parlamentarismo estou falando de poderes seculares, da população, então, que o elegeu. Então, o modelo presbiteral seria o mais próximo a isso. E o sistema congregacional, que é esse que depende de votação sempre dos irmãos, ele seria o que mais se aproxima aí desse sistema, por exemplo, de plebiscitos e votos que nós temos até na nossa nação. É como se a igreja vivesse de plebiscitos. Aí, tal assunto, vamos voltar, alguém propõe alguma mudança, existe uma proposta, alguém tem que apoiar, isso é estatutário, e depois aí a eleição, a votação. Se a maioria optou por este ou por aquele modelo, é o que foi adotado. Então seria o mais próximo disso. O episcopado a monarquia, o presbiteral seria o parlamentarismo democrático, e o sistema congregacional seria esse que nós temos, adotamos no sistema eleitoral brasileiro, que você tem votações e
e por meio de plebiscitos a vontade do povo supostamente deveria prevalecer. E com isso nós temos, né, se me falha a memória, a Espanha, né, que ela utiliza a monarquia. Isso. Depois a Inglaterra, a Itália do parlamentarismo, o Brasil, Isso. a Congresso Nacional. Você citou a Inglaterra, é interessante porque a nossa lição vai falar no tópico 4 que o sistema do governo da nossa Igreja Assembleia de Deus era algo assim, vamos fazer uma analogia, é algo misto, como existe o governo secular da Inglaterra. Na Inglaterra você tem a figura de um rei, família real, agora está o príncipe, esse príncipe agora, rei Charles, está ali à frente da nação, com alguns poderes de decisão, representando a nação, representando os poderes, não só a Inglaterra, como diversos países que compõem ali o Reino Unido. Mas você tem ali um parlamento, a Câmara de Lordes, onde eles tomam decisões, estabelecem leis, alguns até o rei pode não concordar, ele é notificado a respeito dessa decisão, e o primeiro-ministro governa em paralelo com o rei. Então, um sistema híbrido, não existe uma monarquia absoluta lá. E com isso daí, a nossa lição, ela aborda que nas Assembleias de Deus, nós temos uma aproximação do modelo presbiteral, ou seja, onde são eleitos os conselhos. Aqui no nosso ministério temos a diretoria da igreja, que ela é empossada e pelo pastor presidente. A partir daí esse conselho ele começa a tomar decisões e tudo. Uma forma, né? Exatamente. Mas também temos um modelo episcopal também. O pastor presidente ele acaba sendo um pastor de outros pastores. Correto. E as decisões dele acabam tendo que ser assim, de uma certa forma. Pode haver uma negociação, tudo, mas acabam sendo estabelecidas nas diferentes congregações. Então o nosso modelo ele é bem híbrido, ele tenta adotar aquilo que é de bom de um modelo e de outro para não acontecer. Porque, por exemplo, aquilo que eu falei, o sistema episcopal, ele é um pouco assim perigoso porque depende de uma pessoa só que ele é um sistema extremamente ágil e eficiente na uniformização. Se você for pegar o sistema mais democrático, que é o sistema congregacional, aparentemente todos têm poder de voto, desde que sejam membros da igreja, batizados. Algumas igrejas estabelecem que tem que ser dizimista também para ter poder de voto. Só que geram muitas discussões e sempre há uma ala insatisfeita. E pode acontecer aquele problema de uma família ter preponderância, porque ela tem poder de voto, às vezes, muito forte. E o sistema, portanto, é um sistema lento e sujeito a mais discussões. E o sistema presbiteral, ele tem essa parcela de democracia quando são eleita a liderança, só que ele também tem a sua lentidão, que tem que reunir todos os conselhos. Se um membro do conselho falta, o conselho não se reúne, por exemplo, algumas igrejas adotam isso, tem que estar 100% presente. Então acaba engessando um pouco o processo decisório também das igrejas. Mas o fato é, a Assembleia de Deus, ela tem um modelo híbrido, tá? Até o início dos anos 30, que a lição coloca, ela seguiu um modelo congregacional. Então as congregações tinham eleição dos seus líderes. Só que a igreja foi crescendo, foi uniformizando, e hoje nós temos esse modelo de campos, né? Ministérios, onde existem diversas congregações que se reportam ao pastor presidente de lá, não da igreja sede, mas da liderança central, junto com sua diretoria, partem as decisões que os demais obreiros acatam e adotam, né? E chega até um ponto, né, de uniformização de cor de congregação, por exemplo, né? A gente vai na Madureira, por exemplo, a cor azul é característica da congregação. No nosso Ministério Taubaté nós temos as cores predominantes, aí, esse alaranjado com amarelo creme e tudo mais, quer dizer, é uma padronização. E é bom que onde a gente anda em Taubaté, a gente olha uma congregação e fala, essa é do Ministério, né? Então essa é a vantagem da uniformização também. Pois bem, agora nós temos as convenções. Então a convenção passa a ser assim, né? A convenção ela é eleita, existe uma eleição para os membros componentes da convenção, e a partir daí a convenção toma decisões administrativas que são repassadas para os ministérios membros dessa convenção. Então acaba sendo também aí um modelo presbiteral também. Então, quer dizer, é um modelo híbrido, mas está funcionando. Está funcionando, então, se houver a necessidade, se houver realmente algum tipo de dificuldade administrativa, vai ser novamente repensado esse modelo. Mas, por enquanto, tem funcionado já por décadas dessa forma. Tem dado certo. Exatamente. Então, seria essa a visão que a nossa lição nos passa desses modelos.
Não existe um modelo só que seja o mais correto biblicamente. A gente nota que existe também essa questão de envolvimentos. Paulo, nas suas viagens missionárias, ele estabelece as lideranças locais e fala: olha, vamos escolher os anciãos. Lemos aqui em Atos 14, 23, que eu volto. Ele junta a igreja e fala: vamos escolher as lideranças. A liderança é escolhida junto com a igreja, mas uma vez escolhida, ela passa a ter ali a preponderância de ensino. Não pode haver competição de ensinadores, não pode ter competição de organização. Quer dizer, adota o modelo também aí episcopal também. Então existe essa visão bíblica, só que a Bíblia não é enfática que este ou aquele modelo é o mais adequado. Compete a cada situação. A gente não pode criticar a igreja metodista, não pode criticar a igreja batista. Não, está funcionando para eles, estão adaptados, acostumados com esse método de governo humano. Amém. Não vamos nós aqui querer ser os donos da verdade, não os senhores da razão. Correto. Com isso, irmão Eduardo, nós temos aí a nossa conclusão da lição, que o mais importante que a lição enfoca é: nós somos um organismo. Você que está ouvindo esta lição, como aluno, como professor de escola dominical, você faz parte deste corpo. Qual é a sua função? Você desempenha uma função. Por mais que você creia que seja uma função sem muita relevância, há diversas células no nosso corpo que aparentemente elas não têm uma função específica. Alguém pode pensar: como é nobre ser um neurônio, que tem ali as suas sinapses, passam as ordens, de onde sai, como eu gostaria de ser uma célula neural ali, tudo mais. Mas só os neurônios, sem as demais células que acompanham a estrutura, sem aquela ínfima célula que ele compôs ali a medula óssea e tudo, e compôs também ali a estrutura realmente rígida do nosso corpo, não pode fazer muita coisa. Então nós temos realmente que entender que nós temos um papel dentro desse organismo, e como membros desse corpo não podemos ser contenciosos de gerar a doença dentro do próprio corpo, gerar a insatisfação dentro do corpo, gerar o mal-estar dentro do próprio corpo. Somos um organismo e Cristo é o cabeça deste corpo. Vamos uns dar as mãos uns aos outros, ajudar, auxiliar, cada um com o seu talento, cada um com o seu chamado, mas realmente lembrando que nós prestamos obediência e estamos ligados a um só Senhor, um só cabeça, que é Cristo, o nosso Salvador. Amém. Que maravilha, né, queridos? Que bela explanação dessa lição de número 6, né? A igreja, organismo e organização. Espero que nós possamos, aqui de uma forma sucinta, né, possamos ter auxiliado e ajudado você, professor, superintendente de escola dominical, a elaborar aí a sua aula para aplicação presencial nas salas de aulas. Queridos, com isso nós chegamos a quase a metade desse trimestre, né? Mas já estamos aí no ano de 2024 e espero que a sua igreja, a sua EBD, a sala onde você ministra a lição aí, esteja indo de vento em polpa. E torno a dizer mais uma vez, precisando de algum auxílio, estamos aqui à disposição. Essa lição de número 6, ela vai ter um anexo no final aí, algumas referências que o pastor ele colocou aqui, né? Depois ele vai mandar para nós em PDF, nós vamos estar disponibilizando, então você não perca. Amém? Pastor Marcos, mais uma vez, meu muito obrigado pela sua presença aqui, com esse vasto conhecimento, né? E para a gente encerrar, faça menção na pregação do Pouso Frio mais uma vez, para o nosso amigo ouvinte. Isso é para adoçar os que gostam de conhecimento bíblico. Nós estamos lá na congregação do Pouso Frio, lá na Zona Rural, estamos fazendo um estudo muito interessante. Você gosta de estudo bíblico, então ouça isso como um desafio, porque você não vai encontrar uma obra literária no Brasil sobre isso que eu estou ministrando lá. Em Números capítulo 33 são mencionadas 42 estações que Deus mandou Moisés registrar, onde houveram as paradas naqueles 40 anos desde a saída do Egito até a chegada na Terra Prometida. 42 estações. Pois bem, essas 42 estações, elas na verdade refletem os 42 nomes de Deus, as 42 representações do nome de Deus da Bíblia. E em cada etapa há a menção de uma dificuldade, principalmente dificuldade, mas que envolve o crescimento espiritual daquele povo,
conhecer o Deus a quem eles estavam saindo para servir. E essas etapas dizem respeito à nossa vida espiritual, mas não somente isso. Agora vem a parte interessante. Em Mateus, no capítulo número 1, a partir do versículo 1 até o final deste capítulo, está mencionada a genealogia de Jesus Cristo. E ali são apresentados 3 grupos de 14 gerações. Esses 3 grupos de 14 gerações, 3 vezes 14 dá 42 linhas de geração. Cada nome da geração de Jesus corresponde a uma das 42 estações. A vida que essa pessoa teve, as experiências que ela teve, o que caracteriza esse personagem na Bíblia é a mesma coisa que aconteceu, que ocorreu naquela estação. Agora eu pergunto, irmão, como a gente não acreditar que realmente a Bíblia é a palavra de Deus? Como é que Deus fez essa harmonização de que 42 gerações durante 2000 anos, desde Abraão até Jesus Cristo, pudessem ser representados por 42 acampamentos, 42 estações, num espaço de 40 anos. A cada espaço de 40 anos ali, as 42 estações correspondem a um nome que se desenvolveram na história humana por 2000 anos. Só o Deus poderoso, o Senhor da história, para fazer isso acontecer e deixar registrado na palavra de Deus. E são conhecimentos riquíssimos. Isso daí já está acontecendo lá na igreja do Pouso Frio. Quem quiser comparecer lá aos cultos das quintas-feiras está convidado, mas é para adoçar, né? Ou aguçar o seu amor pela palavra de Deus. Ela é riquíssima, presbítero. Amém. Está vendo só, queridos? Então você que ficou curioso, vá até lá fazer uma visitinha para o nosso pastor Marcos, para a sua esposa, irmã Roseli, que também é uma bênção. A nossa irmã aí sempre pronta a nos auxiliar, nos abençoar. Queridos, esse foi mais um papo de Escola Bíblica Dominical. E para você que nos acompanhou até aqui, siga-nos nas redes sociais e ajude divulgando e compartilhando mais essa videoaula. Um forte abraço, fique com Deus. Pastor Marco, mais uma vez, muito obrigado. Amém. Que Deus em Cristo possa retribuir Amém. os seus esforços. Estamos aí para servir. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor.